Olga, seria interessante mesmo, mas eu não sei qual que é essa PL. Se você quiser falar, né, a gente pode abrir para você. Professor, é um projeto de lei encaminhado pelo governo, através do Ministério do Desenvolvimento, e eles propõem um novo marco para a gestão de recursos hídricos, né? Ou seja, sei. eles pegam a lei, né, a 9433, rasgam a lei e começa, né, se isso for aprovado, a destruição dos comitês de bacia e aí vai. O que mais me chamou a atenção, a questão aí da cobrança onerosa, né? Então, aí seria a privatização da água, né? Aí acabou. Eles realmente mandaram esse projeto já? Porque eu lembro que estava em discussão, foi falado que existia um pré-projeto, mas ninguém tinha conhecimento, mas agora já foi, então, para a Câmara esse projeto. Já está sendo discutido, né? Já foi encaminhado, sim. Já, né? Já estão recebendo várias contribuições, né? Inclusive o pessoal do GAEMA, né? O pessoal do Ministério Público Federal. Então, se isso realmente se concretizar, é um retrocesso brutal, né? Pois é, mais um. Eu acho que a gente precisa prestar atenção mesmo, Olga. Eu acho que todo mundo aqui poderia depois acertar esse projeto de lei e a gente pensar junto no comitê, principalmente, alguma resposta conjunta. André. O Paulista não está se reunindo? Isso mesmo, André. Nós tivemos a semana passada o primeiro fórum que foi organizado com o Ministério Público Federal, inclusive a Natália fez essa divulgação, né, para que todos participassem. E eu tinha já recebido, eu já tinha postado nos grupos, não sei se você viu, mas eu postei que foi uma organização feita, o Hélio Suleiman, que é o presidente da FABAT, junto com a Malu, eles montaram um grupo, né, de estudos dentro do Fórum Paulista, e aí eles estão contactando, né? E uma das coisas que foi discutida semana passada, e eu falei depois no particular com a Malu, é que haja uma manifestação do Fórum Paulista. Eu não tive como acompanhar, porque isso foi na terça-feira passada, dia 15. E no dia 17 ia ter um evento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para esse fim, né? Para discutir. Realmente tem uma série de colocações, de situações. Realmente essa é uma lei que está na contramão da governança das águas, da participação social, é muito crítica. Tanto o Ministério Público Federal quanto o estadual estão contrários e, com certeza, né, toda a sociedade civil que compõe CRH, CNRH, estão todos contrários. Estou aguardando, como representante da sociedade civil do SMT, eu estou aguardando apenas uma decisão, o que a Malu vai discutir, porque ela que está no grupo agora, nesse grupo que foi formado dentro do Fórum Paulista, para essa finalidade. Mas aí, qualquer novidade, nós vamos estar passando para todos. E postando nos grupos nossos de WhatsApp, porque eu postei esse do dia 15. Eu postei e a Natália postou também. Tá bom. Obrigado, Eleusa, pelo esclarecimento. Eu acho que a gente precisa ficar de olho, porque já basta aquela tal do marco legal de saneamento, que também é um ataque à gestão que a gente faz dos recursos hídricos, que não considera em nenhum momento a participação dos comitês de bacia em nenhuma das fases novas aí desse marco legal. Não mesmo, André. Que pretende a universalização, mas não vai dar certo, porque a gente já sabe historicamente e nos outros países como que isso aconteceu. Mas vamos lá, vamos em frente, lutando contra esses retrocessos. Além disso, não sei se todos ficaram sabendo, essa semana a CBA indicou para a gente, mandou um ofício para o Comitê de Bacia, informando a mortandade de peixe em algumas regiões do Rio Sorocaba. Estou procurando aqui para abrir.
A CETESB já está ciente disso, porque não foi enviado para a CETESB também, a CETESB já está fazendo uma avaliação. A gente sabia que com a redução da vazão e esses dias muito quentes que fizeram na semana passada, provavelmente provocou desoxigenação, o acúmulo de amônia, que na verdade tem a mesma função, quer dizer, fazem parte do mesmo processo e houve alguma mortandade de peixe no rio Sorocaba. Depois, o Alessandro está aqui, se ele for na apresentação dele, até pode falar um pouco mais sobre essa observação. A CETESB já tá avaliando isso junto com a SEMA, exatamente o que aconteceu, mas volto a repetir, né? A gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer, porque, na verdade, é um efeito lógico da redução da vazão na calha do Sorocaba, que é esse efeito de desoxigenação em alguns pontos, né? Até porque nós estamos praticando uma vazão defluente do reservatório abaixo do que 710. Né? Bom, mas a gente bota isso em discussão assim que a gente tiver aquela tradicional apresentação do pessoal da CBA. Tá? Então, vou pedir para o Alexandro fazer a apresentação e daí a gente volta a essa discussão. Bom dia, pessoal. Vou colocar aqui a apresentação, tá? Só um momento. Estão vendo minha tela já? Já? Beleza. Bom, novamente aí, bom dia a todos e todas, né? Aqui, né, como costumeiramente a gente apresenta aqui a atualização, né, dos dados aqui do reservatório, daqui na reunião do dia 21, nós vamos mostrar, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Nós mostramos que o nível atual, né, ele está em 43,57% do reservatório, na sua cota de 820,67. A vazão afluente de fevereiro, né, até então, essa terceira semana, de 16,85 metros cúbicos por segundo. A nossa MLT para vazão afluente é 19,94, o que representa, a gente está em 85% da MLT. Valor esperado, né? A gente esperava realmente ter um valor acima, consideravelmente acima dos 50%. Aqui é a figura costumeira, né? Que a gente mostra onde está o nosso nível. Vamos para o próximo. Aqui a gente mostra desde janeiro a recuperação, né? Com o reservatório vem se recuperando, né? Agora a próxima é para fevereiro, onde a gente vê uma recuperação e depois uma recuperação mais lenta, né, com relação à cota do reservatório. Lembrando que o reservatório ele não é uma caixa d'água quadrada, né, ele é um mais parecido com um cone, então é natural que a cota do reservatório vá aumentando mais lentamente, contando que o volume do reservatório vai aumentando de forma não linear com a cota. Aqui a gente tem o gráfico de janeiro com as vazões, né? O que está a vazão defluente e o que tem de vazão do SAI e o que a gente recebeu de vazão afluente, a curva em rosa. Janeiro e fevereiro. Fevereiro, na primeira semana, foi muito acima da média, né? Como a gente já mostrou aqui. E na segunda semana e na terceira teve um decaimento da vazão afluente. A vazão, desculpa, Alessandro, a vazão afluente hoje está quanto? Não consigo ver o número. 6,06. Tá. Sei aqui, ó. 6,06. Ontem estava 3,67. 3,67. A gente vem dos últimos 4 dias uma média de 3,6, 3,7. E quase equivale à saída, né? Quase que vale a saída 3,57, 3,70, 3,70 por aí. Né? O normal é realmente estabilizar. Tanto ó, que se a gente pegar aqui, a gente vê que essa semana estabilizou, né? A entrada estava igual à saída, ó, que o reservatório ficou 4 dias sem variação no seu nível, ó, no seu volume, 820,66, 820,66,
até no dia 19 ficou com 820,66 e ontem subiu 1 centímetro. Tá. Ok? Ok. Posso passar? Pode. Tá. Aqui a gente mostra aquela figura, não tem nenhuma atualização da semana passada, considerando a vazão de efluente de 1,75, né, onde a gente fechou janeiro aqui com o nível do reservatório e os patamares aqui de afluência do MLT, né. Agora, essa daqui é aquela que eu trouxe semana passada, simplesmente atualizamos aqui o valor do nível, né, do reservatório, onde mostra que a gente está bem mais próximo aqui, a gente está bem próximo ao 90% e ao 100%. A gente imagina que a gente vai ficar próximo do 90% da MLT. Ficando próximo do 90%, a gente fecha janeiro próximo aqui também dos 50% do volume do reservatório, e a nossa expectativa realmente é que a gente tenha um comportamento em 2022 acima dos 50% de MLT. A gente não espera que tenhamos um ano abaixo desse volume, não. Bom, Pode oi. falar, pode continuar. Não, depois eu pergunto, pode continuar. Não, aqui é só a gente traz 4 simulações, né, alterando sempre a defluência. A 4 é a que eu mostrei, com 4 de QD, a que eu mostrei anterior, e a gente mostra também com 3, com 5 e com 6, só para efeito de registro. Tá. É isso que a gente traz. Vou deixar aqui, que eu acho que deve aparecer algumas perguntas nesse gráfico aqui. Esse rosinha é a média histórica por mês? Vamos lá. Esse rosinha aqui que está com os números, foi uma dúvida das reuniões anteriores, onde, eu não me recordo quem solicitou, mas que a gente mostrasse a média dos últimos 3 anos. Tá. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, ó, ele é uma média considerando somente 3 anos. Tá. Essas outras curvas aqui, né, por exemplo, essa curva maior aqui, que é o MLT, ele é uma média de longo termo, mais de 100 anos de medição do reservatório. E essa daqui é uma média de 3 anos. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, o ponteiro. E por que vocês optaram por 3 anos? Porque se você aumentar um pouquinho a média, inclusive esses números sobem, né? Porque nos últimos 3 anos a gente já teve... André, eu posso colocar o valor que quiser aqui. Na verdade, esses 3 anos foi um pedido aqui da reunião que a gente colocasse os 3 anos. É que a gente compara com os 3 anos, mas se você for fazer uma média por mais tempo, esse número provavelmente vai aumentar, né? Sim, vai. A gente entende que vai. Se eu, assim, a média ela está sendo representada aqui, né, André? Ela está representada quando eu pego o MLT. O MLT nada mais é do que uma média de longo termo. Sim. Né? Então, aqui, a média de 100 anos de medição do reservatório, mais de 100 anos, ela está sendo representada nessa curva vermelha aqui, essa curva laranja, desculpa. Né? Essa daqui, ó. Vou até marcar, vou fazer um negocinho aqui, peraí. Não precisa, acho que está todo mundo vendo. Né? Acho que está todo mundo vendo. Martins, é Tiago aqui falando, tudo bem, professor André? Fala, Tiago. Eu acho que esses 3 anos foi porque naquele gráfico de acompanhamento da agência está refletido ali 3 anos, né? Então foi uma maneira de trazer a informação daquele gráfico para esse acompanhamento da MLT, tá? Por isso os 3 anos, tá certo? Foi isso mesmo, Tiago, foi isso mesmo. Mas assim, eu posso colocar aqui o período que o comitê entender, que o grupo de trabalho entender que faz sentido. Não, mas é só uma questão, assim, não precisa colocar nesse momento, porque a gente nem tem mais ou menos qual é essa ideia. O problema é que a Fundação Agência, ela usa dos últimos 3 anos, porque é os dados que ela tem disponível no portal da EE. Isso. Né? Os dados anteriores é bem naquela planilha que o Flávio já passou para mim, que é a planilha da própria CBA, que é mais antiga, que tem desde 1914. Isso. Então, mas eu não sei se é melhor, se é mais adequado a gente comparar com os últimos 3 anos, porque eu vejo nos dados que a gente desde 2015, 14, a gente está tendo uma entrada de água um pouco menor no reservatório. Talvez a gente possa estender essa média, mas eu não tenho ainda claro qual é a média, entendeu? Eu fiz uma média de 10 anos e os valores são maiores do que esses, mas seja porque
a gente pegou, nesses 3 anos, você pegou um ano muito ruim, que foi que foi 21, né? 21. Tá. Vamos fazer o seguinte, aqui como título de proposta aqui, de sugestão, eu posso trazer para a reunião da semana que vem uma média de 15 anos. O que vocês acham? Eu acho que é mais adequado, Alessandro, que a gente tem um tempo maior para ver isso. Né? Eu tiro esse 3 anos aqui, eu tiro essa daqui, ó, essa curvinha rosa aqui, e ponho um de 15 anos, pode ser? Pode ser. Eu acho que é melhor para a gente ter uma ideia. Porque a gente está com 820,67 hoje, né? Isso. 43,57%. O final de fevereiro, nas contas que eu fiz, porque eu fiz com os dados mensais de vocês, dariam 822. Né? Já passaríamos os 50%. Passaria de 50%. Mas essa é a média do final de fevereiro. Né? Quer dizer, a média da média mensal. A média da média, é isso mesmo. A média da média mensal. Mas aí, vocês têm mais dados? Talvez tem dados diários? Assim, não, eu entendo também, quanto mais dados a gente melhora e normatiza os dados. Sim. Eu vou fazer o seguinte, então, eu não vou mostrar mais essa média de 3 anos, tá? Até faltou uma legenda aqui, peço desculpas, a gente corrige e manda a apresentação já com o que significa isso daqui, para ficar pronto, e na reunião da semana que vem, eu tiro essa curva e mostro aqui uma média de 15 anos para a gente ver o que aconteceu no passado recente. Fechou? Fechou. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem no chat? Tem. André. Oi, Rosângela, pode falar. Bom dia. Bom dia. André, eu gostaria de propor que o gráfico dos 3 anos fosse mantido e que se trouxesse esse de 15 anos lá para a gente ver o comportamento. E lembrando que, se a gente olhar o gráfico, em abril, a cota na linha rosa, que está 822,81 do reservatório, né? Que é a média que está mostrando, né? Sim. Conforme a gente vai andando, então, a média em abril seria de 822,81. Hoje, o reservatório está bem aquém. E embora realmente, como o Alessandro pontuou, já foi pontuado também pelo Reginaldo na semana passada, embora o reservatório, né, seja parecido com uma forma, seja semelhante a um cone, mas ele ainda nessa cota, ele é muito sensível quanto ao nível e na variação de nível, quando há uma variação na afluência. E isso pode ser visto pela curva de 2021, no período de 10 a 20 de março. Né? Então, o meu receio é que, a média, voltando à média de 15 anos, né? Que a média de 15 anos traga uma média que não represente a realidade de hoje. Então, para que se mantivesse essa média de 3 anos, embora ela também, hoje nós estamos com o reservatório em 820,70 ou 60, não é isso? Nós nem chegamos a... Desculpe? 820,67. Então, nós nem chegamos ainda a 821, como era esperado, embora ainda a gente esteja no período de chuva. Então, eu peço, por favor, que, se for possível, manter essa curva dos 3 anos e que se traga a proposta da curva de 15 anos. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Rosângela. Só para esclarecer, né? A gente coloca as médias até como a gente ter uma ideia do déficit aí de água no reservatório. Mas eu duvido que a gente consiga chegar na média histórica em fevereiro. Tem uma previsão aí de que o começo de março vai ser bem chuvoso, mas é uma previsão para o estado e que não necessariamente se concretiza aqui mais para o sudoeste.
né? Essa semana, por exemplo, tinha previsão de chuva sexta, sábado e domingo. Não sei se na represa choveu, mas aqui em Sorocaba, acho que caiu um pouquinho de chuva à noite, mas muito pouco. Então, o volume de chuva que era previsto não está se concretizando, pelo menos aqui em Sorocaba. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a gente vai ter que manejar um pouquinho mais esse reservatório, porque a gente não vai chegar no... A gente não vai recuperar o reservatório esse ano, é isso que eu estou dizendo, né? A gente vai ter que trabalhar uma disponibilidade menor e, com isso, vai ter que trabalhar também com o consumo ou pela liberação menor ainda até o fim deste ano, né? Felizmente, a gente ainda não vai ter condição de fazer com que esse reservatório volte à normalidade ainda este ano, né? A gente sempre tem esperança de chuva, Rosângela. O problema é que choveu muito bem no começo de fevereiro, que até aumentou nossas esperanças, mas depois, agora, nessa segunda quinzena, está um pouco mais baixo. Então, vamos esperar, não acabou ainda fevereiro, tem mais uma semana, né? Mas acho que na hora que a gente fechar fevereiro, a gente vai ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E a previsão que é genérica para o estado de São Paulo é de um volume maior de chuvas no começo de março, né? Mas também há a ver. Reginaldo, por favor, você levantou a mão, pode falar. Oi, bom dia a todos. Bom, como já foi citado aí, né, André, a respeito da mortandade ali, né, que ocorreu ali no quinta-feira, né. Foi uma situação bastante complexa para a gente monitorou ali minuciosamente vários pontos ali e percebemos que não houve no oxigênio dissolvido, não houve uma variação assim que você falasse, nossa, olha, aqui estava 2, veio para 1. Não houve uma variação muito significativa, pelo menos preliminarmente aqui a gente analisando os resultados que a gente veio monitorando desde quinta-feira, não deu para, né, deu alguns picos de oxigênio baixo, a jusante do Pirajibu ali, mas aqui para cima constatamos algumas variações também pequenas ali, né? Mas ficamos muito preocupados, né, com essa situação, porque a gente via que parecia que os peixes estavam enroscando mesmo na areia, viu? Tava uma parte de tinha peixes grandes, né? Foi bastante estranho, ficamos bastante preocupados. Entrei em contato com a Rosângela, pedi para entrar em contato com você para ver se a gente conseguiria abrir um pouco ali, pelo menos momentaneamente, a defluência do rio ali, né? Para, sei lá, tentar aumentar pelo menos o volume de água ali, para ver se a gente conseguia minimizar qualquer efeito, né, que pudesse estar ocorrendo ali. Como foi dito, as temperaturas ali essa semana passada também atingiram valores bem altos, né? Então, nos preocupou bastante, né? Eu achei que a gente até conseguiria, de forma rápida ali, apertar o botão vermelho ali, tentar resolver alguma coisa. Externo novamente a nossa preocupação de estar nesse 1.7, né, 1.75 de litros por segundo ali. Para mim, que a gente que passa ali diariamente, né, a gente percebe ali a condição do rio, é uma lâmina d'água, né, não é nenhum rio, né, não dá para fazer uma pequena lâmina d'água que corre em cima do leito ali, né. Então, externo novamente a nossa preocupação. Eu tenho uma coisa a dizer também que é importante a gente tomar um pouco de cautela quanto à avaliação do comportamento dessa linha do reservatório ali, porque a gente está defluindo quase a metade, né, do que a gente defluía com os outros períodos, né? Então, é importante a gente avaliar isso, né? Essa queda que a gente percebe aí depois nos próximos meses, né, do gráfico, muito em função em relação à vazão, né, defluente que estava sendo praticada nos últimos anos, com exceção de 21, né? Então, acho que agora a gente, com 75, solicito novamente para a gente reavaliar um pouco isso aí, para não causar mais problemas e que a gente ainda consiga identificar alguma coisa aí, possivelmente, de desconformidade no rio aí, tá? Ok, Reginaldo. O Polga está perguntando se ainda está em racionamento por Sorocaba. Tá, né? Foi renovado por mais 28 dias, alguma coisa assim, não é isso? É isso mesmo. Ou até atingir um percentual lá de 50%. Ou até 50% do reservatório. Isso.
Reginaldo, na verdade a gente tem ciência que essas questões de mortandade de peixe, mesmo cheiro, tende a aumentar agora com o final do período de chuva, né? Já está no nosso radar a necessidade de aumentar a vazão de efluente. Eu só não sei se o momento é agora, até porque o reservatório ainda não encheu o suficiente para a gente trabalhar com o volume com mais tranquilidade no período de estiagem, né? Eu acho que o problema do rio é, com certeza, a falta, o calor. No calor acontece duas coisas no rio. Uma das coisas é a redução da oxigenação. Mas, às vezes, a oxigenação na superfície não reduz muito, mas reduz muito no fundo. E daí você tem muita produção de amônia, que também é tóxico para peixe. Então, às vezes você não consegue ver só com a superfície, né? Não sei como é que vocês fazem a amostragem, mas eu imagino que seja por sonda na superfície, alguma coisa assim, né? Então, quando às vezes próximo do sedimento, a oxigenação vai muito abaixo, e daí você realmente tem problema de mortandade. Era meio que esperado que acontecesse, principalmente nos dias mais quentes do ano. É ruim, eu sei que para vocês ainda da prefeitura ter que responder a isso é muito complicado, mas era meio que esperado que ia acontecer, e acho que ainda vai acontecer mais, pelo menos mais uma ou duas vezes até o fim desse período de chuva, né? Rosângela, você levantou a mão, e depois o Tiago, que eu acho que é da CDA, né, Tiago? André, a Adriana, do Laboratório de Comunidades Aquáticas, está acompanhando a reunião. Então, eu não sei se a Adriana gostaria de falar, só gostaria de deixar claro que ela está acompanhando, e alguns laboratórios, de novo, e os que têm, né, esse conhecimento dessa parte de comunidade aquática, eles estão avaliando o que aconteceu. Então, estão solicitando alguns dados, nós estamos enviando, para que eles possam decidir. O Reginaldo pontuou que houve mais algumas análises, então, se todas estiverem no boletim, tudo bem que esse boletim ele é compartilhado com um laboratório. Se tiver mais algum dado, por favor, que compartilhe, pode ser por meio do WhatsApp mesmo no grupo, ou no meu particular, que eu compartilho envio por e-mail para os laboratórios envolvidos. Então, pode deixar, André, assim que tiver resultado, envia. Muito obrigada. Então, André, não sei se a Adriana quer falar, por favor, André. Mas se ela quiser falar, é só ela levantar a mão, ela está na reunião. Eu vou passar para o Tiago, depois, se ela quiser fazer uma fala, está à disposição. Tiago, por favor. André, pessoal, bom dia. Obrigada. Só para complementar um pouco sobre o relato, né, que a gente fez na sexta-feira, puxando aqui um pouquinho da história, a gente tem, então, a gente conta com uma equipe de vigilância sociopatrimonial, né, e, naturalmente, eles são treinados aí para observações de comportamentos fora do normal, né? Então, na sexta-feira, na parte da manhã, a gente teve esse relato. Prontamente, eu pedi que nosso analista se deslocasse até o local para levantar as informações. Foi que, então, culminou nesse ofício que a gente disparou para o CBH, para a CETESB e o DAI, né? O DAI. O local próximo, então, ali a ponte da Avenida São Paulo, né? A gente viu alguns peixes, e agora a maior concentração ali próximo ao Parque das Águas, tá? No ofício a gente coloca as coordenadas exatamente dos locais de observação. Espécie quase 100% curimba, tá? Então, acho que pode ser um indicador aí, um bioindicador importante para a gente fazer essa análise. Os indivíduos, né, já estavam aí num estado avançado de decomposição, então sugere-se aí que a ocorrência foi na madrugada, né, visto que a gente identificou isso já era 7h30 da manhã, então eles já estavam num estado de decomposição avançado, que impossibilitou aí recolher amostras para avaliação de laboratório, tá? E eu acho que assim, é lógico, precisa avaliar algumas variáveis, né, Rosângela aí com
o apoio técnico, acho que vai conseguir aí trazer mais informações, mas a sugestão é o que o professor André falou mesmo. A gente teve um período aí de 4, 5 dias de estiagem, dias quentes, então acho que essa mistura aí para o peixe, ela é de fato fatal, né? E eu acho que, assim, muito em linha do que o Regis falou, o professor também concorda, né? A gente vai começar a entrar, ainda temos aí 40 dias, talvez um pouco mais de expectativas de chuva, mas daqui a pouco a gente entra num período de inverno, de seca naturalmente, e esse evento ele vai se repetir, né, professor? Então a gente precisa pensar em oportunidades para a gente aumentar aí a resiliência do rio, né? E aí um pouco também na fala do Regis, assim, eu acho que se a gente, nesses momentos, ele comentou, vou apertar o botão vermelho, né? Eu tenho minhas dúvidas o quanto que isso teria um reflexo pontual, porque vamos pensar que a vazão está sendo controlada lá em cima, em Tupararanga, ainda tem o reservatório de Santa Helena, tem Votorantim no meio do caminho, e eu acho que a resposta dessa vazão, mesmo a gente aumentando em cima um pouco que seja, em situações semelhantes, a resposta para que isso chegue nos pontos onde a gente identificou mortandade de peixe é muito demorada, né? 7, 8 horas. Então, eu tenho minhas dúvidas se um botão vermelho, Regis, ajudaria nessa questão, tá? Mas, enfim, a gente permanece de olho, enfim, apoiando aí todos no sentido de tentar sempre agir de forma rápida e ter a informação também de forma rápida, porque se tiver alguma oportunidade de atuação, a gente com certeza vai estar contribuindo, tá? Obrigado, Tiago. Reginaldo, você quer falar? Pode falar. Olha, Tiago, a angústia é tanto que se eu pudesse, eu pegava a minha batedeira de bolo e ia fazer oxigenação no rio. É muito angustiante para a gente, como funcionário público. Você entendeu? São anos e anos de trabalho, né? Uma cidade que, no caso de tratamento de esgoto, é exemplo, né? A gente trata quase 100% de esgoto. Então, você vê uma situação dessa, parece que todo aquele trabalho que você vem desenvolvendo não surge efeito. É bastante angustiante. Então, a gente pensou em tudo quanto era alternativa para a gente poder tentar minimizar esse efeito de algum problema potencial tóxico ali, entendeu? Então, quer dizer, eu até sei disso, né? O tempo não iria, mas é que no desespero a gente vai eu concordo. Dá vontade de pegar um balde e jogar água lá, dar um jeito, né, cara? Realmente é angustiante. Não... É angustiante, infelizmente. E o André fala que a gente vai passar ainda por mais alguns desses. Ele quer acabar com o restinho de cabelo que eu tenho, né, André? Mas não é que eu espero que aconteça. É que é uma questão de meio de lógica, né? Com certeza. Agora, uma coisa, Reginaldo, talvez o SAI possa começar a pensar em oxigenação do Rio Sorocaba mesmo, porque talvez esse problema se mantenha nos próximos anos. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil. Então, André, nós já até discutimos aqui com o Tiago, né? Ele vem dessa área também, é bastante interessante isso, que ele é bastante técnico. A gente já discutiu isso, né? Mas aí tem que fazer uma oxigenação tipo uma alternativa um pouco melhor, né? Porque se eu, por exemplo, revolver o fundo, aí que eu vou ficar meio cabreiro, né? Entendeu? Se a gente fizer alguma oxigenação mecânica, né? Eu acho que aí a única solução mesmo é injetar uma água super oxigenada ali. Você entendeu? Não sei. Ali precisamos estudar. Já andei discutindo isso com o Tiago, né? Acho que é alguma coisa que está sendo feita ali, tipo no Rio Pinheiros e tal, algum oxigênio puro, alguma coisa. Se a gente for pôr um mecanismo no rio, né, André? Aí talvez... Mesmo. Ainda mais com a lâmina tão baixa, né? Isso, justamente. A Adriana pediu a palavra. Adriana, por favor, pode falar. Bom dia, rapidinho. Eu trabalho aqui na CETESB justamente com atendimento à mortandade de peixes, né? E eu entendo perfeitamente o desespero do Regis, porque o tempo todo que eu trabalho aqui, quase 20 anos com isso, eu acompanhei a alteração justamente aí da bacia de Sorocaba, que era muito complicado, os resultados todos, que melhorou muito, teve uma melhora muito grande,
foi um exemplo muito grande, né, do trabalho que teve, e agora esse problema todo, né, com a seca. E o que o André está falando, né, que o esperado é que ainda vai ter, porque quando começam as chuvas, o esperado é que ainda tem algumas, mas o problema maior é a vazão, né? Essa vazão de 1,7 não é uma vazão ecológica, ela não dá sustento à comunidade aquática. E foi isso que aconteceu agora no Rio Sorocaba. Essa vazão não sustenta a comunidade aquática. E juntamente com as altas temperaturas, principalmente vem o agravante da piracema. Então, infelizmente, né, o apocalipse zumbi quase. Então, é muito triste você ver na Piracema morrendo essa comunidade, que era para dar um sustento para a comunidade pesqueira, ainda que ainda, né, poderia vir aí, e eles não vão sobreviver para a próxima. E não tem nem como falar, dá para aumentar essa vazão aí, porque vai esvaziar lá em cima. Então, talvez seja um momento também de pensar como poder aumentar, quais as medidas que pode fazer para aumentar essa captação de água. Então, das nascentes, né? Melhorar as nascentes, cobertura vegetal, mata ciliar, que é o médio e longo prazo, porque curto prazo já está sendo feito, infelizmente, né? Está muito complicado, a gente está acompanhando todo esse problema do racionamento, e isso está no estado inteiro, em algumas bacias muito mais, né, complicado. E, infelizmente, bom, o lado bom é que não teve esse problema de toxicidade, que isso aqui em alguns lugares estão lidando, ainda se lida em São Paulo. Aí o problema é esse, que é muito sério, porque, como eu falei com a Rosângela, a água é ouro hoje em dia, a gente está cada vez mais lidando com isso. Mas ainda vamos lidar muito com isso por um bom tempo, porque a previsão é de muitos anos ainda de seca, né, gente? Mas a causa realmente é essa, a falta de água. Falta de água não tem muito jeito. Obrigada. Obrigado, Diana, pelo seu acompanhamento, pelo seu empenho. Quando a gente começou esse processo de redução da vazão de saída do reservatório, a gente já imaginava que, em algum momento, a gente ia chegar nessa situação. Eu sei que é desesperador, eu sei que o Reginaldo tem dificuldade lá, porque também tem que se justificar para a população, né? Por que está morrendo peixe no rio. Mas acho que a gente tem que aproveitar esse restinho do período de chuva aí para conseguir encher o máximo possível o reservatório. Eu não tenho esperança que a gente vai passar muito dos 50%. Se a gente chegar nos 50%, já acho que é um ganho. Para que a gente possa passar o período de estiagem um pouquinho mais de segurança, né? Porque a gente vai ter que aumentar realmente a saída do rio. Não vai continuar a saída do reservatório 1,75 no estiagem, porque daí realmente morre tudo. Não é essa a nossa intenção, né? A gente vai ter que aumentar um pouco. Não sei para quanto que é isso, não sei como que a gente vai, inclusive, calcular qual que é essa vazão ecológica, né? Na verdade, é meio que empírico, por o que a gente está vendo. Sabe que essa vazão que a gente tem hoje não é, mas qual que é a mais indicada, não sei. Em algum momento foi definido que era 6 metros cúbicos, que era o que se realizava na saída do reservatório, só que agora talvez a gente não consiga mais fazer esses 6 metros cúbicos, principalmente em períodos de estiagem. Você vai ter que pensar em alguma outra vazão defluente aí mínima, né, para manter esse reservatório no longo prazo. Eu ia perguntar para o Alessandro ou para o Tiago se vocês têm consultoria de clima, de meteorológico, alguma coisa assim na CPA? Tiago, Alessandro? Eles estão aí? Então, o Alex, a gente tem o planejamento energético, ele é com base em dados, né? Acho que o Martins pode falar com mais detalhe. Não, deixa que eu respondo, o Tiagão. Não, a gente tem sim, a gente tem os previsores de vazão, né? A gente tem a gente estuda quanto que vai ficar, qual que é a previsão de vazão no rio, quanto que vem para o reservatório, até para poder ter o atendimento às regras operativas. Então a gente tem sim. Esse estudo que eu mostro aqui,
que mostra aqueles percentuais de MLT, ele vem de um estudo de previsão meteorológica também. E a previsão de vocês para esse ano, para o período de estiagem, é igual ao do ano passado, um pouco melhor? A gente tem melhor, tá? A gente tem a expectativa que realmente ali a afluência fique bem acima dos 50%. Por isso que sempre eu trago essa informação aqui, eu sempre falo, olha, a nossa expectativa é que a gente fique acima daquela curva rosa que eu mostrei no gráfico, que é dos 50%. E nessa situação, a gente não, mesmo com uma defluência acima dos 4 metros cúbicos por segundo, a gente não atinge o volume mínimo do reservatório em 2022. Sim. Que é o que traz, acho que a informação principal que tem naquele gráfico. Se quiser, eu ponho ele aqui de novo. Não precisa, Alessandro, é só uma dúvida mesmo, porque a gente também tem que pensar na próximo período de chuva já, né, que é começo de outubro. E eles também, a sua assessoria aí de meteorológica prevê que exista uma melhoria das chuvas nos próximos períodos de chuva, ou seja, a partir de outubro? O que a gente traz é que o ano de 22 ele não vai ser tão crítico quanto o ano de 21, né? O que a gente traz aqui de expectativa e é uma previsão, né, gente? Tem um grau de incerteza, a gente tem que ver isso. Mas o que a gente traz aqui o que a gente tem de previsão dos estudos dos nossos previsores de vazão é que 2022 para Itupararanga fique bem acima dos 50%. E não atingiria ali, considerando o que a gente tem hoje, né? Não atingiria o mínimo do reservatório. Ok. Só para saber com que número vocês estão trabalhando. Eu também, é que quanto mais distante, mais difícil a previsão, né? Sim. Consegue ir até os próximos 3 meses com mais segurança, mas depois começa a complicar. Exatamente. Rosângela pediu a palavra, por favor. Por favor, André, só para aproveitar que o Alessandro está expondo sobre isso, seria possível dizer, quando você fala nível mínimo, você está pensando em que cota, por favor? O 813,50, que a gente traz no gráfico aqui. Tá. E, de acordo com esses estudos ou com essa previsão, março será um mês chuvoso. É isso que ratifica? A gente tem expectativa de março é um mês mais chuvoso, né? Mas a gente tem expectativa que em nenhum dos meses a gente vai atingir uma vazão afluente menor do que 50% da nossa média histórica. Lembrando 50%, desculpe. Não, só lembrando que no ano passado foi em torno de 30 a 40% da média histórica. Pode falar. 50% da média histórica da afluência é um valor. Qual é o valor, por favor? Espera aí, gente, deixa então eu colocar aqui o gráfico. Mas isso vai variar por mês, né, Rosângela? Porque a média histórica varia por mês. Sim. Vamos lá, deixa para ficar mais claro aqui, ó. Essa curva que vocês estão vendo, ó, tá vendo aqui, ó, na legenda? Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Tá. Ó, essa curva que eu marquei aqui, ó, na legenda e tô marcando aqui, ó, é considerando 50% da afluência, 50% da média histórica de afluência, né? Essa curva que eu marquei aqui. Então, a nossa expectativa com as previsões é que a nossa afluência não será inferior a 50%. Então, ela vai ser maior do que 50%, tá? Então, o que a gente espera... e essa simulação é para uma simulação de 4 metros cúbicos por segundo, tá? Mantida 4 metros cúbicos por segundo e a vazão de captação do SAI em 203, que as cotas do reservatório vão ficar acima dessa curva que eu marquei aqui de amarelo. Tá? Essa é a nossa expectativa, com base nas nossas previsões de vazão. Isso é que a gente tem expectativa. O que tem se mostrado nos meses aqui de janeiro e fevereiro? Que ela está bem superior aos 50%. A gente veio de um janeiro, se não me engano, 93% da MLT. A gente está com fevereiro hoje em torno dos 90%. Quer ver?
quanto que foi aqui, só para pegar certinho. Ó, eu tô com 85% da MLT, né? Então eu tô todos os meses bem acima dos 50%. Então eu considero aqui, ó, que para uma vazão de efluente de 4 metros cúbicos, que não é o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo 1,75, e a captação do SAI de 2,03, mesmo assim a gente mantém a cota do reservatório nos seus níveis aceitáveis. Não está excedendo 50%, que essa linha que a gente vê aqui, ó, é a linha dos 50%, no entanto, ele não atinge o seu limite mínimo, né? E ele começa a recuperar aqui em torno de outubro, novembro. Ó. Novembro ele volta a recuperar. Essa é a informação que a gente tem. Esse gráfico todo aqui, ele tem todo um estudo estatístico por trás dele, tem toda uma questão de verificação da média de toda a operação do reservatório e uma expectativa de chuva, né, e de afluência nesse reservatório. André, Aquela linha vermelha embaixo é 817,50. A linha mais lá no fundo, mais próximo da base, que é 813,50. Essa daqui, ó, é o mínimo operacional. A gente está bem longe dela. Né? A gente está bem longe dela. A do meio é 817,50. 817,50, exato. Reginaldo pediu a palavra depois da Rosângela. Reginaldo, por favor. Posso tirar aqui, descompartilhar a tela? Deixa um pouquinho, Alessandro. Deixa eu ver se a pergunta é a partir daí. Tá. Bela explicação. Interessante. Agora foi uma explicação bem detalhada. Ótimo. A pergunta básica é, Alessandro, será que a gente consegue fazer uma previsão aí, botar uma linha aí com a defluência que está sendo praticada hoje? Pronto, tá aqui. Já tinha. Tá aqui. É porque é o seguinte, por que eu trago essa de 4, pessoal? Porque desde, assim, acho que umas 4 reuniões a gente sempre vem falando, mostrando a recuperação do reservatório, e eu acho que a função da CBA aqui, que tem, né, posse dos dados, tem os estudos, é dar conforto para esse grupo para tomada de decisão. Então, ok, por isso você está no 6 aí, né? Não, eu estou em 4 aqui, não estou nem 4 mais 2 para nós, né? Isso. Então, saindo do reservatório aqui, está saindo 6. Então, eu trouxe isso daqui para vocês entenderem, para a gente ter esse conforto de que mesmo soltando 6 metros cúbicos do reservatório, eu ainda não atingiria o mínimo operacional. Agora, essa curva que eu mostro aqui agora é a curva com a defluência que está acontecendo hoje. Se a gente for ver hoje, ó, cadê os 50% que é esse cara aqui, ó? A gente vem para cá, ó, marcando aqui para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, a gente com certeza fica nessa região aqui. Ou seja, eu acho que faz sentido sim a gente começar a conversar sobre um aumento da defluência, que não teria prejuízo de captação e não teria prejuízo de deplecionamento do reservatório. Principalmente porque vai ser gradativo, né, Alessandro? A defluência. Quer dizer, nós não vamos sair de 4 para 6, né? Não vai. Então, interessante, bem bacana. É isso isso eu trago toda a reunião e é o que eu tento passar aqui para vocês. Caso tenha alguma dúvida, fiquem tranquilos aqui, eu estou à disposição. Ok, Alessandra, a Rosângela pediu a palavra, pode falar, Rosângela. André, é muito claro mesmo a modelagem, né, como está sendo feito. O meu desconforto ainda é quando a gente toma a média da MLT, como você pontuou, do mês de janeiro, é ter um número muito otimista, tendo em vista que nós já estamos no final de fevereiro e ele não tem um comportamento atrelado à média. É esse o único desconforto. Realmente a situação está melhorando, pode-se dizer que não é tão ruim como estava no final de 2021, mas o desconforto ainda é atrelar a
a média, né? Por exemplo, mesmo que eu fale 50% de MLT, mas MLT, lembrando, que é a média de todos os anos, que ela tem uma tendência a ser maior e não representar o que nós estamos vivendo. É só isso. Então, mas é por isso que eles estão trabalhando com várias porcentagens de MLT. Sim, né? Não, tá claro para mim. Claro. O problema só que eu vejo é se a gente não conseguir manter acima de 50% do MLT. Se manter, realmente, esses dados dele, está claro que a gente pode aumentar essa vazão de efluente sem muito risco para o reservatório. Mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer passo a passo, entendeu? Não dá para decidir. E eu sempre acho que é bom a gente esperar o final de fevereiro para ver como é que vai fechar fevereiro. Eu espero que fevereiro feche bem acima dos 50%, porque agora está com 90%, né? E espero que venha chuva ainda essa semana. Com certeza. Vamos lá. De março, um pouco lá. Pode falar, Alessandro. Vamos lá. Fevereiro, com certeza a gente a gente fecha acima dos 50%. Né? A gente tem 85%, tem chuva ainda essa semana para chegar, então a gente vai fechar acima dos 85%. Como a Rosângela disse, às vezes fica esse desconforto eu estou pegando um período muito longo e pode aliviar aí os efeitos, né, mais críticos. Só lembrando que essa curva aqui, ó, que eu pus essa setinha vermelha, é a curva da média dos últimos 3 anos, que eu tive um mês extremamente ruim, que foi 21. Mesmo assim, essa curva ela mostra que o comportamento do reservatório ele não é tão ruim assim. E o que eu vou trazer na semana que vem, vou manter essa curva aqui como pedido da Rosângela e vou trazer ainda uma média de 15 anos. Então, a gente vai ver aqui que realmente, espero mostrar, né? Vamos esperar os dados aqui, mas a gente vai mostrar que essa não vai ser muito diferente dessa conclusão. E a gente vem mostrando que o comportamento do reservatório, ele tem sim uma correlação com essa média de longo tempo, de longo termo, que eu venho mostrando que janeiro a gente fechou quase 100% da média, fechou muito próximo, em 94%, agora a gente está próximo dos 90%, então eu estou falando que a gente está, perseguindo essas 3 curvas, a gente está vamos dizer, no primeiro percentil ali no primeiro decil das cotas aqui da média de longo termo. Então, estamos perseguindo, sim. Quando a gente olha uma média com vários pontos, a gente está muito próximo desse daqui, ó, que é as três primeiras curvas aqui, que é o primeiro decil dos dados. Então, Alessandro, eu entendo, concordo com a projeção de vocês, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Na curva rosa, tem o problema daquela depreciação que vocês faziam tradicionalmente no reservatório a partir do período de chuva, né? Começo do período de chuva. Chamava lá de, não sei o que, verão. Né? Não era programa verão, tinha um nome. O plano verão? Plano verão, que vocês reduziam o volume do reservatório para esperar a chuva de janeiro. Isso. Então, é por isso que tem essa queda aí mais acentuada para o final do ano. Foi uma boa lembrança, André, porque essa média aqui, ela foi construída esses valores aqui, que são os valores que realmente aconteceram, ele foi construído sem vamos dizer, sem uma regra de vazão ali do reservatório, com exceção de 21. Com exceção de 21. Então, 19 e 20 não tinha uma regra, então era uma defluência livre que seguia, assim, uma gestão ali da cota do volume do reservatório e também uma gestão ali de segurar de controle de cheias, né? Esperando as chuvas mais fortes. Então, mesmo com o que eu quero dizer aqui é que mesmo sem essa regra, né, ou sem essa ação de segurar ali a vazão defluente do reservatório, segurando o volume, mesmo assim, com essa média de 3 anos, a gente vê que o reservatório teve um comportamento
vamos lá, adequado, né, vamos dizer assim. Não, o que a gente vai ter que pensar, talvez, é como vai ser feita essa segunda etapa, né? Ou seja, essa depressão que vocês faziam no volume do reservatório no final do ano vai ter que ser repensada de uma outra forma para garantir que a gente consiga um bom volume de água todo o período de chuva. Não, concordo. E o que eu mostro ali naquele gráfico não é liberar a vazão defluente para qualquer valor. Eu coloco ali ele limitado em 4. Em 4 a gente já entende vamos lá, em 4 mais 6 que é a captação do SAI. Ali a gente mais entende... 2, né? Desculpa, é mais 2 totalizando 6, isso. Ali a gente entende que com aquele, eu posso mostrar aqui de 3, de 5, de 6, a gente escolheu o 4 ali, mas a gente pode ir conversando ali e mostrar qualquer valor que o grupo entenda que faça sentido discutir, a gente pode colocar ali. Não, mas eu acho que está bem claro para todo mundo as projeções que vocês trouxeram. E eu acho que a gente vai ter que realmente começar a discutir esse aumento de vazão defluente. A minha sugestão seja que a partir da outra semana, né? Quer dizer, na outra semana a gente não vai ter reunião na segunda-feira, porque eu acho que é carnaval, não é isso? Isso, André. A gente adiou para quarta-feira de carnaval. Não, ficou quinta, André? Quinta-feira, desculpa, quinta-feira. E quarta-feira o pessoal vai tomar cinza na cabeça, né? Que é quarta-feira de quinta. É na quinta-feira. Denise, por favor, pode falar. Oi, bom dia. Uma dúvida só. Tem um gráfico, pelo que eu estou entendendo, no gráfico, aquela média dos 3 anos, eu não consigo saber ali, porque assim, a defluência interfere bastante e ela foi, que é isso que vocês estavam comentando. Então, eu não consigo saber aquela queda brusca, quanto que foi porque choveu menos, né? A afluência foi menor, e quanto que foi porque a defluência foi maior. Porque, assim, estava esperando que vinha mais chuva, né? O período de chuva foi maior, depois tem uma queda brusca. Tem um gráfico só das chuvas dos últimos 3 anos, só para a gente poder comparar com a previsão das chuvas desse ano? Vocês estão considerando a previsão de chuvas para esse ano para montar esse gráfico. E eu não sei se essa previsão de vocês está mais... Isso. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui. Só de chuva, só de afluência, que não, sem a interferência da defluência. A gente não mostra chuva, né? A gente mostra a afluência no reservatório. Tudo que entrou no reservatório. Porque às vezes você tem uma chuva em um outro rio que vai contribuir, não chove especificamente no reservatório, mas você tem uma chuva em outro lugar que vai contribuir para a afluência do reservatório. Então, vou tentar explicar o que são essas curvas, tá? E o porquê desse comportamento de onda, né, que vem. Então, primeiro, isso aqui não é só chuva, isso é tudo que entra de água no reservatório, né? O que entra líquido. Então, o que eu tenho de captação também fora do reservatório, ele não considera aqui, porque é realmente só o que entra. Por mais que choveu nos arredores do reservatório, mas se você tem captação antes dessa água chegar no reservatório, você não consegue considerar. Então, por que ele tem... Vamos pegar essa curvinha amarela aqui, que ela está em todo ponto aqui, ó. Essa amarela, ela é 30% da MLT. Por que ela tem essa onda? Porque justamente a gente está falando, a gente mostra os 2 períodos aqui. Eu mostro o período úmido, né? E eu mostro o período seco. Aqui eu já começo a mostrar o início do período úmido, o reservatório já começa a recuperar, ou seja, está entrando mais água dentro do reservatório, proveniente de chuva, no reservatório e nos afluentes do reservatório que essa água acaba entrando. Então, e toda essa curva aqui, elas são patamares da nossa média. O que a gente espera de média de longo tempo, de 100 anos, mais de 100 anos de medição do que entra de água no reservatório a cada mês, né? Por isso que ele começa maior, depois ele dá essa caída, é essa curva maior que é o 100% da média. Se acontecer a média, ela é essa curva laranja. Se não for um ano, a gente está falando de média, então a gente tem um ano que foge um pouco da média, um ano que é maior da média. Se a gente for ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, ele foi acima da média.
Tá vendo que janeiro e fevereiro, a média dos 3 anos foi acima da minha média de 100 e poucos anos. Viu, Alexandre? Não, eu estou entendendo o gráfico, desculpa até interromper. Não, fica tranquilo. Mas é que assim, se a gente considerar, acho que até o Polga lembrou a questão dos eventos climáticos, uma das preocupações é justamente essa, a tendência é a média ser maior nos períodos de chuva e a média ser menor nos períodos de estiagem. É o contrário do que a gente gostaria, né? Então, assim, se a gente considerar os eventos climáticos, é isso. A tendência é chover, às vezes, até mais, dependendo da região, lógico. Mas, assim, o grande problema é esse, né? Você ter mais chuva sem estar preparado e você ter menos quando você precisa de chuva. Só a minha dúvida, a minha preocupação é se eu ter um gráfico, então, esquece chuva, que seja de afluência sem a defluência. Não sei se existe isso. Vocês têm isso? Esse porque eu entendo que aquele dos últimos 3... Não, então, esse é da previsão. Dos últimos 3 anos, aquele gráfico rosa, aquela queda brusca, você tem esse gráfico que é a afluência, mas de acordo com a defluência de cada mês. Eu estou enganada? Essa é a cota, é o que sobra no reservatório. Então, mas ele está condicionado ao que foi a defluência, que a gente não sabe. Como ele diz, assim, boa parte, nos 2 primeiros anos, não tinha regra. Então, eu não sei o quanto que a defluência que não tinha regra interferiu nessa queda brusca. Essa é só a minha dúvida. A minha dúvida existe um gráfico só de afluência? Eu não sei se eu estou falando bobagem tecnicamente. Não, assim, não existe afluência sem a defluência, né? A não ser que a não ser que a gente feche toda a válvula ali do reservatório e não solte mais água para o rio. E aí eu vou secar o rio, né? Aqui eu considero, vamos lá, eu acho que esse aqui também consegue mostrar. Não, mas existe essa marcação da defluência do que foi naqueles anos que não tinha regra? Vocês têm isso? Nós temos, apesar, mas eu acho que não faz sentido trazer isso aqui nessa reunião. Mas se o grupo entender que precisa, eu trago essa informação. Porque ela muda dependendo... ela muda dependendo do período, de como é. Não, tudo bem. Só minha dúvida em relação só deixa eu dizer uma coisa para o Alexandro. Explique melhor o que é não ter regra, porque eu acho que é isso que a Denise não está entendendo. Eu estou entendendo. Há 15 anos já sabemos o que significa isso. Mas... Vamos lá. Acho que boa, Rosângela. A questão de não ter regra é não ter a vazão defluente fixa. Então, aqui, ó. Nessa questão aqui, você pôde, aconteceu de ter uma defluência não fixada, como a gente está tendo agora no 1,75. E assim, é importante a gente falar que essa água ela não é consumida, né? Não é consumo, a gente não está falando de consumo de água. A água estava no reservatório, passou pelo canal de captação ali, foi para o SAI ali, essa parte sim é consumo, né? O que não foi consumo passou pelas turbinas, se a turbina tivesse ligada, porque a turbina pode estar desligada para uma manutenção, e voltou para o rio. Então, assim, não tem, isso que a gente mostra aqui, ó, não é consumo de água, acho que isso tem que ficar bem claro. E a questão de regra, acho que regra também, falar regra para quem não tem esse costume, não tem essa familiaridade com o termo, não é que estamos fugindo da regra, é que não tem um valor de defluência limitado, fixado. Então você pode variar ele, claro, considerando as cotas mínimas e máximas do reservatório, considerando a capacidade de absorção pela calha do rio. Não pode simplesmente abrir ali e deixar a água fluir sem nenhum controle, porque até o objetivo do reservatório, um deles também é fazer o controle de cheia. Tá, mas então assim, eu acho que eu estou entendendo, mas então pode ter tido uma defluência de 8 ou de 10, por exemplo? Só para eu... Pode ter tido, não é isso que eu estou... Pode ter tido, não teve, porque tradicionalmente nesse período, do início do período de chuva, era quando o reservatório, a SADEA soltava mais água do reservatório e, consequentemente, gerava mais energia. Sim. Não, então, até aqui eu estou entendendo, é o que eu estou entendendo mesmo. Qual que é a minha preocupação? Se a gente considerar esse gráfico
da média dos últimos 3 anos, e se a gente considerar o ponto que a gente está hoje, ele está ali, sei lá, 2 metros abaixo. Então, assim, se o que a gente tem hoje fosse acompanhar a média dos últimos 3 anos, a gente não está numa situação boa. Não, mas a ideia assim, não é essa, né, Denise? Não, a ideia não é essa por conta que a gente, por isso que está diminuindo. A minha preocupação era só essa, André, essa queda brusca. Eu entendo que a gente não vai acompanhar justamente porque a nossa defluência está muito menor. Sim, e mesmo que a gente aumente a defluência, eu vou falar por mim, mas é uma coisa que o grupo vai ter que discutir. A ideia é que a gente não tenha uma variação tão grande da defluência esse ano. Talvez fique com os 4 até o fim do ano, talvez aumente um pouquinho, mas é uma questão que a gente não vai chegar nas defluências que eles faziam nos anos anteriores. Pelo menos até o reservatório recuperar. Não, tudo bem. É que, assim, se eu soubesse que essa defluência nos anos anteriores ficou sempre em torno de 6... Não, foi bem maior que isso. Maior, não, isso me deixa mais tranquilo. Era essa a minha dúvida. Né? Foi maior que então, essa curva dificilmente será uma curva tão... Tá. Que antecedia um período de chuva. É que a CBA, a Votorantim Energia, chamava isso de Operação Verão, se eu não me engano. Né? Que era essa depressão do reservatório, lógico que isso aumentava a geração de energia, mas com a ideia de diminuir o volume para chegar às chuvas de verão. Isso, tá. Entendeu? Não, isso eu entendi. A dúvida é que eu não sei, assim, se essa diferença para poder essa operação verão vai de 4 para 5 ou vai de 4 para 12, sabe? Era essa a minha mas questão, isso variava porque dependia da quantidade de água que estava entrando no reservatório. Não dá para ter, não era exato porque até não existia esse controle. Como o Alessandro falou, eles tinham uma vazão mínima que eles tinham que operar, que era os 6 metros cúbicos por segundo, mais os 2. Mas não tinha uma vazão máxima para operar. Então, talvez a gente, num primeiro momento, tenha que pensar nesses 2 pontos, a mínima e a máxima, até conseguir recuperar o suficiente para liberar, porque daí, né? Mesmo assim, talvez a gente possa trabalhar mais para frente com uma cota mínima, né? Até onde o reservatório pode chegar, porque daí também é uma forma de ter um controle melhor sobre essa vazão desse ano. Mas isso é uma discussão mais para frente. E o Deia pediu a palavra, Deia. Depois a gente já assim, hoje... Bom, fala, Deia, depois eu falo. Vai. Bom dia a todos e a todas. A gente vê realmente que a situação não é ainda bastante confortável, né? E a gente fica sempre vendo cenários futuros, a gente sabe que muita coisa pode mudar. Eu moro em Mairim, que choveu muito pouco nos últimos 5 dias. Não choveu, na verdade, não é que choveu pouco. Não choveu, a chuva passava, a gente via se formando, mas caiu bem longe. Não sei Ibiúna, mas nos formadores de Mairim que não caiu chuva. E então eu acho que a gente tem que ter realmente um comportamento bem conservador, porque a temperatura aqui na cidade de Mairim, que São Roque, onde eu aumentou muito em relação a 5, 6 anos atrás. E o que também está me chamando muita atenção e me deixa mais preocupada é assim, Mairim, que tinha uma equipe do meio ambiente, né, que ajudava a gente na questão da educação, teve uma decisão judicial e parece que essa equipe foi desmontada, não tem mais pessoas quase nenhuma lá no meio ambiente. Eu até queria que quem estiver aqui por Mairim que se pronunciasse sobre isso. E também que as concessionárias, eu vi que o Adriano saiu, né, mas alumínio, né, que precisava muito dessas decisões de segurar a defluência, era muito em relação à questão de alumínio que pegava água no espelho do reservatório. Então, eu queria que as concessionárias, Saneaqua, Sabesp se pronunciasse, e também a Prefeitura de Mairim. Muito obrigada. Obrigado, Ideia. Não sei se tem alguém da Prefeitura de Mairim aqui. Enquanto o pessoal vai vendo se tem alguém que possa falar, o Adriano, numas 2 reuniões atrás, já avisou que eles tinham reduzido a captação no reservatório, porque o outro manancial deles estava bem recuperado com as chuvas. Então, eles estavam captando bem menos no reservatório nesse momento, mas não quer dizer que eles não tenham que captar no momento futuro, né? A gente tem que pensar que essa captação ainda vai existir. O Júlio quer falar alguma coisa? Júlio, pode falar.
Não, só para completar, André, é exatamente isso daí mesmo, né? No período agora que choveu tudo, o Hernando Maia lá, ele tem condições, ele atende, então a proposta até para preservar o reservatório é captar o mínimo possível em Tuparanga, né? Na hora que entrar a estiagem, o Hernando Maia vai cair de novo, né? Ele vai lá para baixo, né? A vazão dele, aí vai voltar a ser necessário, sim, em Tuparanga. A questão ali para a gente realmente é o nível, como o Adriano sempre fala, não é quantidade, né? A quantidade que a gente pega é muito pequena, né? A outorga nossa, acho que de 33 litros por segundo, nem chega a pegar tudo isso, né? É uma quantidade ínfima aí, mas o nível é o que pega para a gente, né? Se ele abaixar muito, começa a já não conseguir pegar mais ali, né? Tá. Mas ela é necessária, essa captação vai ser necessária e tem que ser mantida ali sim. E daí eu não sei se tem alguém da prefeitura de Mairink na reunião. Eu só queria deixar claro agora, aproveitando a sua fala, a gente está nesse momento de crise, mas a gente não pode esquecer que essa situação de falta d'água, ela provavelmente vai se manter durante alguns anos ainda. Eu estou para trazer aqui uma aluna de doutorado que já defendeu, que ela usou os dados do painel de mudanças climáticas do Brasil no modelo da represa de Tupararanga. E as previsões que ela faz usando esses dois modelos é que a situação tende a ficar pior no decorrer dos anos e que a gente só consegue melhorar recuperando bacia, né? Recuperando nascente, recuperando... E é uma coisa que a gente, assim, exemplo de hidrologia básica. A gente está... Quando chove, a vazão afluente aumenta muito, aí logo em seguida parou de chover, ela já baixa, ou seja, você não tem uma manutenção da vazão afluente que ocorreria se você tivesse mais vegetação no entorno do reservatório. Então, essa é uma medida, sei lá, urgente, urgentíssima, que eu sei que demora, porque achar terreno para plantar e cuidar é sempre muito mais complicado, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer se não quiser ter esse problema de falta d'água de forma constante. Né? Eu acho que em todos os municípios da bacia, mas em especial os municípios do Alto Sorocaba. Inclusive, nessa quinta-feira próxima, agora, a gente tem uma reunião da Câmara de Planejamento do Comitê, e que vai ser apresentado, inclusive, um projeto do pessoal do IPESA em recuperação de vegetação na bacia do Murundu, que é uma das bacias que compõem o reservatório de Tupararanga, no município de Biúna. Então, a gente vai discutir o projeto FEIDO, vai discutir essa questão, e eu acho que isso é muito importante, se vocês puderem também participar. A reunião que a gente faria para começar a discutir o plano de contingência era para ter sido feita na quinta-feira passada, mas, infelizmente, com o falecimento do nosso secretário executivo, achamos por bem adiar isso para essa semana, talvez no começo da semana da próxima, né? E eu gostaria realmente de falar aqui do grande baque que foi para todos nós aqui do comitê, o falecimento do Marcos Garcia. Ele estava trabalhando com a gente há pouco tempo, dentro do comitê, mas como era técnico da EE, aqui de Piracicaba, que é o escritório que fica superior ao escritório de Sorocaba, ele já era conhecido aqui na região. E foi um baque, uma pessoa nova, e passou mal, foi para o hospital e, de repente, aconteceu isso. E eu gostaria de pedir também que a gente fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao Marcos Garcia e depois a gente dá os encaminhamentos. Pode ser? Então, vamos lá, fazer um minuto de silêncio.
Bom, gente, obrigado por um minuto, em homenagem ao Marcos Garcia, mandando, lógico, nosso sentimento para a família, para os amigos dele lá em Piracicaba. Eu não conversei ainda com o Jorge a respeito disso, até porque foi muito recente, mas o Jorge é o secretário executivo adjunto, então eu vejo que ele vai assumir agora, por enquanto, até a gente ver como é que vai ser resolvido isso, até porque a vinda do Marcos Garcia é justamente para ajudar o Jorge, que estava assumindo novas atribuições dentro do escritório do DAE em Sorocaba, também por causa do falecimento do Renatão. Então, esse ano está sendo bem difícil. Esse ano não, o ano passado, esse ano, ano retrasado, vamos torcer para passar por isso sem mais nenhuma perda no comitê. Eu vi que o Polga voltou. Polga, eu estava falando sobre a reunião do plano de contingência e da alocação de água. Eu recebi a sua documentação e vou marcar uma reunião. Era para a gente ter marcado semana passada, mas com o falecimento do Marcos Garcia, a gente achou por bem adiar, até porque a gente precisou do apoio da Fundação Agência. E foi um baque para todo mundo, que não estava esperado. Ele não tinha nenhuma doença, não estava com Covid, ele estava só passando mal e parece que teve um problema de falência renal no hospital. Então, foi esperado para todo mundo. Tá? Eu recebi seu material, sim, Polga, e vamos... É só um roteiro, viu, professor? Não comecei a escrever nada. Tá bom. Só organizei as ideias, só isso. Eu entendi e agradeço, e assim que eu vou ver aqui, inclusive, da minha agenda, vou ver com a Secretaria Executiva e vamos marcar o mais rápido possível essa reunião para a gente começar a discutir esse roteiro de alocação de água. Tá? Só não foi possível semana passada realmente por causa dessa situação que foi super problemática, né? Inesperada para todo mundo. Semana que vem, então, a gente não vai ter reunião na segunda-feira, por ser Carnaval e, pelo menos no estado de São Paulo, vai ser dado, acho que, ponto facultativo. Não sei se nas prefeituras isso também vai acontecer. E a gente vai ter a próxima reunião no dia 3 de março. 3? Deixa eu só conferir. 3 de março mesmo, onde a gente vai finalmente fechar fevereiro, e espero que a gente possa ter um bom volume de chuva ainda nesse período, para a gente pensar como trabalhar esse reservatório no período de estiagem. Eu acho que a gente vamos torcer para conseguir aumentar um pouquinho mais o volume. Dia 3, quinta, mesmo horário, tá? 9h30. É isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa hoje? Como as pessoas não pediram a palavra, então vou dar como encerrado. Agradecer a todos pela presença e pela disponibilidade. Hoje foi um pouco mais rápido, até porque a gente só tinha esse ponto de pauta. Na próxima semana, no dia 3, a gente já vai fechar fevereiro e talvez a gente já consiga discutir alguma coisa do plano de contingência. Isso vai estar na pauta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mais rápido possível. A Fundação Agência levantou a mão, por favor. Oi, André. Posso conversar com você depois do final da reunião? Sim, sim. Só para confirmar a pauta. Tá legal. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Até a próxima. Boa semana.